Salve, amigas e amigos da TV Unidade Classista, boa noite. Hoje no canal estaremos promovendo um debate sobre a reforma administrativa. Eu me chamo Antônio Ângelo, sou militante da Unidade Classista aqui no estado da Bahia e estarei mediando o debate a partir desse momento. Bem, é com a ideia falaciosa de modernizar o Estado e torná-lo mais enxuto, que atualmente o governo federal está encampando uma contrarreforma. O governo argumenta que a aprovação das reformas atrairia muitos investimentos, ocasionando crescimento econômico e reduzindo o desemprego. Já não bastasse o cenário de crise pandêmica e sua inter-relação com a crise econômica, social e também política que estamos inseridos, com ampliação não somente do número de mortos, mas também das taxas de desemprego, do empobrecimento de parcela da população, o aumento da fome e da miserabilidade na classe trabalhadora, né? O que presenciamos por parte do governo federal é a realização de uma série de contrarreformas, e a reforma administrativa é uma delas, né? Que está em curso e, por exemplo, preconiza uma série de medidas destinadas a aprofundar a destruição do Estado e o desmonte das políticas públicas. Entre esses mecanismos, podemos citar a redução da despesa com trabalhadores e trabalhadoras do funcionalismo público, contudo deixando de fora as carreiras do topo do funcionalismo, né? Ou seja, a elite do funcionalismo. E aí a gente pode citar os parlamentares, os juízes, os desembargadores, promotores, além dos militares, né? Sempre poupados dessas reformas. Então, com o advento dessa PEC, né, que é a PEC 32 de 2020, os servidores passam a perder estabilidade, elimina-se o ingresso por meio de concurso público e a remuneração condizente com os requisitos das funções, extingue-se o regime jurídico único, de modo que os chefes do executivo possam contratar sobre as regras de novos regimes a serem criados. Essa PEC também permite que os mandatos do executivo extinguam e modifiquem os órgãos da administração direta, empresas públicas, autarquias e fundações apenas com uma canetada, sem a necessidade de debater com o Congresso. Mas eu vou tentar não me delongar tanto, né? Uma vez que a gente vai ter a participação de dois camaradas aqui, dois convidados que vão estar participando desse debate. Então, eu gostaria de convidar, nesse momento, a camarada Sofia Manzano, que é economista, professora da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, autora do livro Economia Política para Trabalhadores e militante da Unidade Classista aqui no Estado. Seja bem-vinda, Sofia. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Espero ter aqui um bom debate hoje, muito necessário para enfrentar essa conjuntura adversa que nós estamos passando. Eu gostaria de convidar também o camarada Gabriel Magalhães, que é professor, mestre em Sociologia pelo IFAL, campus de Satuba, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação Básica e Profissional do Estado de Alagoas, o Sintiefal, Sinasef Alagoas, e também militante da Unidade Classista lá no Estado. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite, camaradas. Agradecer o convite dos companheiros da Unidade Classista da Bahia e é uma satisfação tentar contribuir aqui com esse tema tão importante e com essa luta que eu acho que é prioritária no momento atual. Satisfação, agradeço. Maravilha, muito obrigado a participação de vocês. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir às pessoas que estiverem nos assistindo que façam suas perguntas no chat aqui ao lado, e após as exposições, eu vou estar apresentando os convidados para que eles possam responder. Eu vou passar a palavra para a Sofia. Sofia, fique à vontade. Bom, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Como essa live organizada pela Unidade Classista, eu espero, né, que ela possa ser compartilhada com vários outros grupos, não só de trabalhadores do serviço público, mas da população em geral. Então, a minha fala hoje aqui vai ser no sentido de tentar colocar no debate
qual que é o papel do Estado e dos serviços públicos e por que está havendo esta reforma administrativa, né? Por que essa reforma administrativa vem agora, neste momento, mas não só essa reforma administrativa, um conjunto de contrarreformas que nós já presenciamos nos últimos anos, que tem a ver com essa totalidade dos acontecimentos que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Então, essa minha participação é muito mais para aprofundar um pouco o debate, para que todas e todos que estejam nos ouvindo possam se apropriar desses conceitos, dessas informações e também compartilhar com a população em geral, com os trabalhadores e trabalhadoras em geral, para que eles saiam em defesa do que é uma necessidade da reprodução da própria vida deles. A primeira questão que eu vou levantar aqui é que, como nós estamos falando de reforma administrativa e o governo tenta passar, né, para a opinião pública que é uma modernização do Estado, nós temos que entender primeiro qual que é a ideia de Estado e de serviços públicos que está na cabeça da maior parte dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, da população em geral. Muitas vezes as pessoas imaginam que o Estado é um ente, né, que deve, né, trabalhar de forma imparcial, né, para o bem-estar de toda a população de um país, né? O Estado brasileiro tem que zelar pelos brasileiros. E o que a gente vê, na verdade, não é isso, porque o Estado, essa forma organizada, né, pela sociedade, a partir da instalação do capitalismo, o Estado, ele é, na verdade, a forma política, né, de organizar e de garantir a dominação, né? Mas aí a gente tem que perguntar, mas dominação do quê? Né? O que o Estado faz? O Estado, ele garante, através da legislação, o que pode e o que não pode acontecer numa determinada sociedade. Só que essa garantia, ela não é tendo em vista a população em geral. A garantia que o Estado dá é para que o sociometabolismo do capital, né, possa ocorrer da forma mais tranquila possível. Ou seja, o Estado não é neutro, né? A ideia de que o Estado é neutro e que ele deve servir a população em geral é uma ideia equivocada, né, que foi passada para a população a partir do Estado moderno, do Estado burguês. Então, esse é o primeiro elemento que nós todos precisamos desmistificar na cabeça da população em geral. É comum a população dizer, bom, eu pago os impostos, quer dizer, são os meus recursos, né, que vão para o Estado, e o Estado não devolve esses recursos na forma de serviços. Por que isso acontece? Porque, na verdade, este mesmo Estado, ele precisa se financiar, portanto, ele faz a arrecadação tributária, mas, ao mesmo tempo, a forma como ele vai distribuir estes recursos, quer dizer, como o Estado vai fazer o gasto público, depende do que acontece na sociedade. Depende, fundamentalmente, da luta de classes que ocorre na sociedade. Por exemplo, o Estado, há 200 anos atrás, ele já existia, mais ou menos desta forma como ele existe hoje. No entanto, como a classe trabalhadora ainda não tinha se organizado em partidos, em sindicatos, em movimentos, ela não conseguia obter do Estado legislação, tanto no que diz respeito a garantias das suas condições de trabalho, a legislação trabalhista, nem tampouco todos os serviços públicos que foram, aos poucos, sendo incorporados pelo Estado. Agora, os trabalhadores e as trabalhadoras do passado, eles empreenderam uma enorme luta, uma luta muito intensa, tanto no sentido de garantir, né, que as suas condições de trabalho, as suas condições de vida fossem limitadas, porque os patrões, os capitalistas, eles não têm limites na exploração dos trabalhadores. Então, a luta dos trabalhadores fez com que o Estado instituísse a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, a legislação, por exemplo, sobre o direito das mulheres e das minorias. Todas essas lutas, elas
elas conseguiram fazer com que o Estado ele garantisse esses direitos, assim como o direito às políticas sociais que hoje nós temos. O Estado brasileiro ele é responsável hoje, através do SUS, pelo atendimento à saúde de toda a população brasileira. Mas essa é uma legislação muito recente. Ela é uma legislação que vem desde 1988. Anteriormente não era assim. E foi a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras que instituiu o SUS, o Sistema Único de Saúde, como um direito universal, quer dizer, independente de se você paga ou não INSS, independente de se você paga tributo ou não, você tem direito ao atendimento à saúde. Da mesma forma, a educação, né? A necessidade da educação para toda a população fez com que o Estado assumisse esta política pública de fornecimento da educação em todos os níveis, desde do nível fundamental, médio, nível superior. Então, estas políticas públicas, elas foram resultado de uma luta, de uma disputa no interior do Estado. Acontece que, como nós vivemos atualmente, né, um processo de crise mundial e particularmente da crise do capitalismo no Brasil, os detentores do capital, os proprietários do capital, eles estão, nesta luta de classe, pressionando muito mais o Estado para fazer aquilo que é necessário para a sua própria reprodução. Então, o que nós vemos hoje de desmonte das políticas públicas não é porque vai haver uma modernização do Estado em abstrato, né, como se tivesse um modelo ideal de Estado, né, que fosse melhor ou pior. Nós temos que perguntar, melhor ou pior para quem? Né? Melhor ou pior para que grupo da sociedade, ou para que classe social ele é melhor ou pior? É neste sentido que todas essas contrarreformas, elas estão sendo efetuadas. Por exemplo, a reforma trabalhista, né? Ela foi feita dizendo que com a reforma trabalhista haveria uma expansão do emprego, o Brasil poderia ser mais competitivo e etc. Os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE mostram que o Brasil nunca teve, quer dizer, não tem, nos últimos anos, tão pouca gente no mercado de trabalho. Hoje, nós temos cerca de 83 milhões de brasileiros que compõem a força de trabalho. Esse número é baixíssimo se nós compararmos a 5 anos atrás, que era mais de 100 milhões de brasileiros. Então, vejam só, foi feita a reforma trabalhista e, mesmo assim, as condições de trabalho pioraram para o trabalhador e não aumentou, né, o número de pessoas no mercado de trabalho. Aumentou o desemprego brutalmente e aumentou também o número de pessoas que nem sequer está no mercado de trabalho. Porque se nós somos mais de 210 milhões de habitantes e só 83 milhões está no mercado de trabalho, isso significa que os quase 130 milhões de habitantes estão fora do mercado de trabalho. E a reforma trabalhista foi feita em nome da modernização do Estado, da modernização do mercado de trabalho. A reforma previdenciária veio no mesmo sentido, né? Com todas aquelas falácias, né? Aquelas falsas notícias de que a Previdência gerava um prejuízo para os cofres públicos, foi feita uma reforma da Previdência que, neste momento, ainda não está sendo sentida de forma mais drástica, porque as pessoas que majoritariamente serão atingidas pela reforma da Previdência vão se aposentar daqui a algum tempo, daqui a algumas décadas. Aí sim nós veremos a catástrofe que foi a reforma da Previdência. E da mesma forma, a reforma administrativa. A reforma administrativa, ela vem neste mesmo movimento da burguesia, ou seja, dos proprietários do capital, para adequar o Estado às suas necessidades. Não é a modernização do Estado num sentido abstrato, como se agora ele vai ficar melhor. Ele vai ficar melhor, sim, para o capital, mas vai ficar muito pior para a maior parte da população.
E é importante dizer isso porque a reforma administrativa ela não atinge apenas o servidor público, ela vai atingir a população em geral. Em que sentido? Bom, no primeiro sentido, da seguinte forma: desde que existe o Estado moderno, né, o Estado capitalista, né, ou o Estado de Direito, como se chama, ou o Estado republicano, né, teve-se a necessidade de criar instrumentos de impessoalidade dos servidores deste Estado. O que significa isso? Antes do Estado moderno, o que existia era o Estado absolutista, ou seja, o rei, o imperador, mandava e, ao seu critério, quer dizer, o critério pessoal, definia quem seriam os servidores do Estado. Com o advento do Estado capitalista, do Estado moderno, como os capitalistas nunca sabem quem é que vai estar, né, no comando do Estado, instituíram-se carreiras públicas cujo acesso é através de concurso público, com a necessidade de uma qualificação, né, exigida para que aquelas pessoas possam servir bem ao que elas estão se propondo fazer no Estado, e com a garantia de estabilidade do trabalhador. Por quê? Porque se mudar o governante, o serviço público vai ter uma continuidade, né? O trabalhador não vai ser substituído, vai ser mandado embora ou vai ser perseguido ao bel prazer do governante de plantão, né? Isso acontecia tanto no Estado absolutista quanto no Brasil, quando ainda se tinha um Estado patrimonialista clientelista, ou seja, um Estado em que aquele que está no executivo, seja na presidência da República, ou governador do Estado, ou prefeito, pode mudar os servidores ao seu bel prazer. Isso criava currais eleitorais, favorecimento, nepotismo, contratação de pessoas incompetentes para exercerem tarefas, né, que não deveriam, porque não tinham competência para isso, perseguição, né, de trabalhadores. Imaginem, por exemplo, se nós estivéssemos falando aqui da Embrapa, né, que é uma empresa pública de pesquisa agropecuária. Né? Lá na Embrapa tem uma série de trabalhadores públicos, concursados, cientistas que sabem o que eles estão fazendo. E olha que a Embrapa trabalha para o capital, ela trabalha para o agronegócio, mas aquelas pessoas que trabalham para o agronegócio, elas têm que ter conhecimento. Então, de repente, com a reforma administrativa, pode-se muito bem, né, um diretor-presidente da Embrapa demitir os cientistas que estão fazendo pesquisas lá há 30 anos sobre a melhoria de um frango caipira, ou sobre a melhoria de um milho, ou sobre a melhoria de um tipo de cultura, demite-se aquela equipe e contrata-se pessoas porque aquele indivíduo que assumiu a presidência ou a diretoria da Embrapa precisa contratar, precisa dar empregos para os seus correligionários. Vai se destruir completamente qualquer perspectiva de pesquisa científica em todas as áreas do serviço público que hoje estão aí trabalhando para a pesquisa. E isso vai acontecer em todas as esferas, né? Em todas as esferas, não só da pesquisa, mas na educação, principalmente da educação e da saúde. Então, este é um primeiro elemento importante para nós destacarmos da necessidade, né, de que o Estado ele preserve a impessoalidade do servidor público, ou seja, o acesso do servidor público tem que ser por concurso público, impessoal, não depende do executivo, não depende do político de plantão. E também é necessário que haja estabilidade para que não haja as perseguições, os assédios, as demissões imotivadas, como acontece no setor privado. No setor privado, mesmo no setor privado, nós tínhamos no Brasil, até 1967, todos os trabalhadores tinham estabilidade. No setor privado também.
Foi durante a ditadura militar que se acabou com a estabilidade dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor privado. Né? E esta perda, né, levou, que também se constituiu posteriormente o FGTS como forma de indenização, leva a uma situação de baixa produtividade e de muita rotatividade do trabalho no setor privado, o que é ruim para a economia do país. Pois bem, além disso, nós temos que levantar também uma segunda questão extremamente importante com relação a essa reforma administrativa, que diz respeito àquele elemento que eu coloquei no começo da nossa fala, que é a necessidade do capital se reproduzir. Nós dissemos, o capital está em crise. Se ele está em crise, ele precisa de áreas da esfera humana para explorar, né, e voltar o seu crescimento. Uma das formas que o capital faz para se recuperar da crise, além de rebaixar as condições de trabalho com a reforma administrativa, além de pegar recursos do setor público através da dívida pública, a outra forma que o capital tem para sair da crise é transformar espaços da existência humana em mercadorias. Vou explicar melhor o que é isso. Para o capital se reproduzir, ele precisa produzir mercadorias. Se nós temos, num país como o Brasil, a saúde como um serviço público, ela, portanto, não é uma mercadoria. Independente se a pessoa paga ou não, ela é produzida publicamente. A saúde, através do SUS, ela é publicamente produzida. Da mesma forma, a educação. A educação, através do sistema público de educação, desde o fundamental até a universidade, ele é publicamente produzido, portanto, a educação não é uma mercadoria. O que o capital quer neste momento? Transformar tanto a saúde como a educação em mercadorias, para que ele possa investir nesse setor e retomar o seu processo de crescimento e de acumulação privada da riqueza. Agora, como é que o capital vai fazer a educação e a saúde serem mercadorias se o Estado fornece educação e a saúde por fora do mercado? Então, esta reforma administrativa, ela incide fortemente sobre a saúde e a educação. Por quê? Não serão os trabalhadores do judiciário, não serão os trabalhadores da Receita Federal, não serão os trabalhadores do Exército que serão atingidos por essa reforma administrativa. São basicamente os trabalhadores da saúde e da educação. E ao serem atingidos pela reforma administrativa, vai haver o fim da qualidade, que muita gente vai dizer, mas a saúde não é assim tão boa, a educação não é assim tão boa. Ela é boa se comparado com o que se tem no serviço privado, que é muito pior, além de ser pago, né? Então, vai cair a qualidade e isso abre espaço para o setor privado vender estes serviços como mercadoria. Portanto, para concluir, o que nós precisamos conversar com a classe trabalhadora em geral, com a população em geral, é que essa reforma administrativa, ela não visa simplesmente atacar o servidor público. Ela ataca a sociedade em geral na medida em que ela destrói, em primeiro lugar, a impessoalidade do serviço público e retoma uma condição pré-capitalista, inclusive, de gestão do Estado, que é a gestão clientelista e paternalista, ou do Estado absolutista, que vai depender do político de plantão, a contratação e a demissão dos servidores, além de desmontar ainda mais os serviços públicos que estão à disposição da população. Portanto, nós temos que defender com todas as forças a manutenção do serviço público gratuito e de qualidade. Para isso, nós precisamos de servidores públicos qualificados que entrem por concurso público e que tenham a estabilidade garantida, assim como devemos lutar também para a estabilidade dos trabalhadores do setor privado. É isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sofia, pela exposição. Eu gostaria de convidar agora o camarada Gabriel Magalhães. Gabriel, só um momento. Então, camaradas, boa noite mais uma vez. Vou partir aqui das falas da Sofia, né, que já deu uma introdução excepcional aqui para a gente. Eu vou projetar um slide aqui, certo, camaradas, para facilitar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, certo? Só um instante. Me digam aí se aparece, ok? Eu vou ver aqui. Tá aparecendo, camaradas, os slides? Gabriel não está aparecendo aqui, não. Pelo menos não para mim. Tá não? Tá não agora? Porque para mim tá dizendo que você está compartilhando sua tela. Bom, estranho. Peraí, deixa eu olhar aqui, peraí só um instante. Queria compartilhar aqui para ficar... Bom, não está aparecendo, mas paciência. Deixa eu interromper. Deixa eu só tentar mais uma vez, certo? Porque eu botei uns gráficos, alguma coisa assim que dá para... Ficaria bacana, eu acho, se nós pudéssemos... Não sei porque não está dando certo. Agora foi? Continua sem aparecer, né? Bom, então vamos assim. Continua sem aparecer. Então vamos sem slide mesmo, paciência. Então, camaradas, eu vou partir, assim, desse acúmulo que a Sofia já trouxe, né, sobre a questão do Estado, né, a natureza do Estado, o quanto esse Estado, ainda que ele tenha uma natureza de classe, ele não deixa de refletir determinados momentos, né, da acumulação de capital, ou seja, um determinado padrão de acumulação, tudo isso se reflete no Estado, nas contradições no interior do próprio bloco no poder, ou seja, como é que os capitais se relacionam, e traz também as contradições que a própria luta de classes impõe a eles, né? Se a gente for lembrar bem aí, a história do liberalismo, ela é uma história em que, em alguma medida, os trabalhadores, através da luta de classes, sempre imposto uma série de através da luta, concessões, né, ou arrancando alguns ganhos do Estado, apesar desse Estado continuar tendo sua natureza burguesa. No caso atual, eu queria trazer a ideia de que essa reforma, ou essa contra-reforma, melhor dizendo, ela é uma reforma que está no bojo ali do que a gente pode chamar de neoliberalismo, e a sua ideia de que o Estado brasileiro, especificamente, ele está numa crise fiscal desde os anos 90, né? Então, desde os anos 90, a gente tem vivenciado uma leitura da realidade que aponta para uma crise, uma insolvência do Estado, e isso faz com que haja impactos significativos sobre esse aparato do Estado, né? Então, dos anos 90 em diante, aqui no Brasil especificamente, a própria burguesia brasileira, né, em aliança com o imperialismo, ela vai exigir um processo de refuncionalização do Estado, né? Não é o Estado mínimo, como se diz, né? Na verdade, é que o Estado passe a desempenhar outros papéis para satisfazer o interesse de acumulação do capital, né? Então, essa ideia de crise fiscal do Estado vai fundamentar, primeiro, o fim do desenvolvimentismo, né, que foi a marca no Brasil ali de 30 até os anos 80. Isso vai fundamentar a ideia de que o Estado tem que privatizar suas empresas públicas. Então, desde os anos 90 até os dias de hoje, muitas empresas públicas superavitárias, que dão lucro, foram privatizadas. Agora é o caso da Petrobras, do Correio, sem via de privatização. E no que diz respeito aos direitos sociais, desde 88, através da luta, do acúmulo de lutas dos anos, desde 78 até 88, os trabalhadores conseguiram impor, através da força, direitos sociais que até então o capitalismo brasileiro não tinha proporcionado aos trabalhadores, né? Mas foi através da luta de classes. Mas o que acontece? Desde 88, o Capital vai trazer a ideia de que a Constituição não cabe no orçamento, ou seja, os direitos sociais de 88 não tem como se efetivar na prática, porque o Estado brasileiro está numa crise insolvente, né? Então, de lá para cá, ou seja, de 88 para cá,
nós, trabalhadores, lutamos por serviço público, ao passo que o capital busca ao máximo desfinanciar esse serviço público ao máximo, né? Então, buscando, como disse a Sofia, fazer com que esse serviço como saúde e educação, ao invés de ser um direito ofertado pelo Estado, seja um bem privatizável, né? Uma mercadoria como outro qualquer. Internamente, a administração pública, desde os anos 90, principalmente com a administração de Bressa Pereira, né, no governo FHC, que parte da ideia de que o regime jurídico único, né, que garante a estabilidade aos servidores, é algo que impede o desenvolvimento do Brasil e do Estado brasileiro. Então, tem toda uma narrativa, né, uma perspectiva ideológica de que a estabilidade do servidor, conferida pela Constituição de 88, é algo que trava o desenvolvimento do país. No caso, agora estão dizendo que servidores públicos impedem o investimento do Estado, né? Sempre criam uma leitura de realidade contra o serviço público, né? Então, desde Bressa Pereira, qual é a linha que se dá para o serviço público? Tem que flexibilizar as relações de trabalho, né? Ou seja, tem que acabar com o estatuto da estabilidade, né? Tem que descentralizar do ponto de vista administrativo, ou seja, as autarquias, né, como universidades, institutos federais, isso no âmbito federal, mas no âmbito estadual e municipal, a mesma coisa. Essas instâncias do aparato de Estado, elas devem ter autonomia pessoal, financeira, principalmente, para que elas vão ao mercado captar recursos próprios, né? Ou seja, o Estado ele está quebrado, ele está falido do ponto de vista fiscal, ele vai contrair os seus investimentos, cabe a essas instituições e ao mercado captar recursos próprios, né? No âmbito da educação federal, a gente vivenciou algo bem recente dessa natureza, que é o debate do Futuros. E do ponto de vista da gestão, né, da força de trabalho no âmbito dos servidores públicos, a máxima é a ideia do gerencialismo, né? Ou seja, o serviço público é ineficiente, pesado, arcaico, a gente tem que trazer os preceitos da administração no setor privado para o ambiente público, certo? Então, tem que ter resultados, metas, né? E se for o caso, demissão, né? Quando a gente sabe que a coisa não funciona assim, né? Esse estatuto da estabilidade está duramente ameaçado pela essa proposta 32, ela tem razões muito claras do ponto de vista dos trabalhadores, né? Primeiro, a estabilidade garante que o servidor público, no ofício do cargo, ele não seja constrangido, ou pelo menos diretamente, imediatamente constrangido, por interesses políticos imediatos ou interesses econômicos imediatos, né? Então, você ter um servidor que tenha estabilidade faz com que ele possa, em alguma medida, se negar a fazer aquilo que não esteja no escopo do seu cargo, por exemplo, né? Então, pensemos, mesmo com o Estatuto da Estabilidade, acontecem tragédias ambientais no Brasil, como a que aconteceu em Brumadinho, né? Aquelas tragédias da Vale, né? Por exemplo, teve um servidor do IBAMA que multou o presidente Bolsonaro por pescar numa área de proteção ambiental, né? Ora, se esse cara não fosse estável, ele hoje estava no olho da rua, né? O presidente tentou ao máximo sabotar ele, tentar mudar de localidade, enfim, prejudicar a vida do servidor, mas ele só não foi diretamente demitido, engrossando as fileiras aí do desemprego no Brasil, como a Sofia bem falou, pelo Estatuto da Estabilidade, né? Então, o Estatuto da Estabilidade é algo básico, assim, do ponto de vista do republicanismo básico, certo? Que essa reforma vem para tentar solapar, certo? E fazendo isso vai ser uma evolução significativa no Brasil. É como se nós voltássemos, pessoal, para pré-30, né? Se a gente lembrar ali nos anos 30, uma das demandas dos operários, dos trabalhadores e dos setores médios é que se conformasse uma administração pública minimamente republicana para sair daquela velha política oligárquica, né? É como se nós voltássemos para aquele período do DASP, quando se criou o Estatuto do Serviço Público no Brasil. A reforma traz, pessoal, no artigo 37, algo também que eu acho preocupante, que ela traz entre os princípios da administração pública, esse da imparcialidade. Ora, o servidor público ele tem que ser impessoal, né? A gente não pode tratar de forma não isonômica o usuário do serviço público. Até aí tudo bem, eu acho que isso aí é fundamental, a impessoalidade, né? Garante o mínimo ali de tratamento igualitário dentro da máquina pública.
Todavia, imparcialidade, né, num governo neofascista como esse é algo preocupante, né? Eu, por exemplo, na condição de professor, vou ter que ser imparcial, né? Então, veja, é algo que está posto lá, imparcialidade no serviço público, é algo preocupante. O preceito também, que vem desde Brescia Pereira, de 1998, a reforma, que agora se radicaliza, que é o preceito da subsidiariedade do Estado, ou seja, qual é a ideia? É de que o mercado, ele é o alocador de recursos fundamental da sociedade. Então, tudo deve ser entregue ao mercado. Todavia, reconhece que há falhas de mercado, né? Então, o Estado só vai entrar de forma subsidiária onde o mercado não conseguir entrar, né? Então, veja, ou seja, a ação do Estado é praticamente residual, é só naquele âmbito. Quando o Estado, reconhecendo que o mercado não entra em um determinado serviço público, ele vai entrar. O próprio artigo 37A, que é uma proposta da PEC 32, deixa bem claro que deve-se fazer cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos. Ou seja, mesmo naquela área de saúde, que fique claro que a iniciativa privada não vai conseguir abraçar, digamos assim, ofertar o serviço para uma população, por exemplo, muito pobre, pauperizada. O Estado vai estar lá, mas ele vai estar na forma de organizações sociais, né? O Estado não vai ofertar o serviço diretamente, ele vai delegar para terceiros, né? Então, a gente vê no Brasil afora o serviço público na forma de organizações sociais ou essas fundações públicas de direito privado, é um antro, entre outras coisas, de corrupção, né, de clientelismo, né, sempre loteado por algum político. Então, percebamos o quanto essa proposta ela é nociva para os interesses dos servidores, mas também da população em geral que usa os serviços públicos, certo? Tem outro ponto que eu considero também muito importante. Isso aqui serve mais para quem está dentro já da máquina pública, mas serve para o cidadão em geral, é a ideia de que a Constituição hoje deixa bem claro, né, funções de confiança, cargos comissionados, basicamente restrita a servidores que estão no quadro, ou seja, servidores efetivos, que passaram por concurso público, né? Agora não, a Constituição, segundo a proposta, vai deixar de existir esses cargos em comissão e funções de confiança, vai ser criado os chamados cargos de liderança e assessoramento, que vai ser regulamentado por uma lei infraconstitucional, e não tem no texto constitucional nenhuma limitação a quem vai exercer esses cargos. Ou seja, muito provavelmente vai ser o quê? Livre nomeação e exoneração. Mais um aspecto de clientelismo no seio do Estado, né? Pensemos aí em prefeituras, isso já acontece, mas vai ser exorbitante as contratações que não vão ter absolutamente nada de critérios meritocráticos, né? Nesse caso aqui, a gente está, em alguma medida, defendendo a meritocracia do concurso público. Essa reforma vem para acabar com isso, mas para fazer com que a gente volte a patamares muito nocivos da história do país, né? Tem um aspecto que eu acho interessante, o slide não está pegando não, né, companheiros? Porque eu queria mostrar aqui que é a questão do quantitativo de servidores públicos que tem no Brasil. Hoje, tá passando aqui, agora que eu estou vendo. Bom, então vamos colocar aqui, ó. Eu achei que não estava pegando, mas tá, né? Mas vamos lá, para ser mais rápido, eu queria mostrar esse slide. Percebam, de 88 para cá, né, sob a égide já da Constituição de 88, uma Constituição, como eu tinha dito, através da luta de classe, a gente conseguiu inserir direitos sociais que até então a classe trabalhadora brasileira não tinha vivenciado. Um dos grandes estatutos de vitória dos trabalhadores foi esse da estabilidade, né? Então percebam o crescimento. Hoje a gente, servidor público, é quase de 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Onde se cresceu principalmente o servidor público concursado, com estabilidade? Na ponta, lá para o usuário, que está o quê? Na saúde, na educação, na assistência social, que está nos municípios, né? Ou seja, são 12 milhões hoje de servidores que, caso essa proposta seja aprovada, não vai ter mais concurso, ou esses concursos não vão garantir mais o estatuto da estabilidade,
qual é a tendência? É que abra uma gama significativa aí de terceirização do serviço público. Então, é aquilo que a Sofia tinha dito anteriormente. Veja, são 12 milhões de trabalhadores que hoje não proporcionam acúmulo de capital para ninguém. Né? Não tem capitalista que eu sou servidor federal. Né? Ninguém lucra em cima da minha força de trabalho, né? Diretamente. Né? Mas, caso essa reforma passe, desses 12 milhões aí de servidores, uma gama significativa vai ser lançada para terceirizações, quando a gente sabe que tem toda uma burguesia brasileira que vive da pilhagem do patrimônio público brasileiro, que vai se interessar por fazer gestora de força de trabalho. Né? E isso vai, como eu tinha dito anteriormente, agudizar esse processo de clientelismo na máquina pública, fazer com que a máquina pública fique refém de interesses econômicos imediatos, né? Porque se o Estado ele satisfaz os interesses maiores do capital, agora não é satisfazer os interesses maiores do capital, além disso, é dos interesses imediatos dos capitalistas locais, uma coisa assim, bem tacanho mesmo. Então, pense no seu município. Agora, os servidores, os trabalhadores do setor público, vão estar totalmente constrangidos por um grande comerciante da cidade. Isso já tem, né? Mas agora vai ser exponencialmente mais, a pressão vai ser muito maior. Né? Então é algo extremamente preocupante para quem tem uma outra perspectiva, certo? Outro indicador que eu acho interessante é esse aqui, ó. Esse dado do lado esquerdo, isso aí serve um pouco mais para o nível federal, certo? E do lado esquerdo é o MEC, do lado direito é o Ministério da Saúde, certo? Isso mostra o seguinte: o lado esquerdo, o MEC, é um dos ministérios que mais querem ser atingidos, o governo quer atingir. Por quê? Porque nos últimos anos houve um crescimento, né, do número de contratações por causa de institutos federais, universidades, e 95% são estatutários, né, regime jurídico único, né, Lei 8.112. Porém, o mesmo não aconteceu na saúde. Né? Então, os companheiros que são da saúde aí já sabem que a contratação por OS, contratações temporárias na saúde, já é muito grande. Então, percebe que dos anos 90 para cá, saiu de quase 100% no Ministério da Saúde para casa de 60%. Então, em alguma medida, o que eles querem está justamente hoje já no Ministério da Saúde. Inclusive, o governo do PT foi fundamental para que hoje nós tenhamos contratações não estáveis no seio, por exemplo, nos hospitais universitários, né? Quando criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? A EBSE, né? E então, assim, eles querem fazer essa reforma para atacar o conjunto do serviço público, mais especificamente o setor da educação. Por quê? Porque é o que emprega mais, né? Pensemos o quanto tem de prefeituras, né? O corpo de docentes, né? O corpo do pessoal da saúde também. Então, é uma gama muito diversa que a gente deve levar em consideração. Né? Por fim, um outro ponto que eu acho que deve ser levado em consideração quanto a essa questão os riscos que envolvem nessa proposta 32, emenda, o governo ele vai passar a prerrogativa, no caso do presidente da República, vai passar a ter prerrogativa de extinguir órgãos, fundir órgãos, né, ou reorganizar qualquer órgão da administração pública direta e indireta. Ou seja, uma canetada, a partir de agora, o presidente da República, o Bolsonaro, vai, por exemplo, extinguir uma universidade, né, vai extinguir uma instituição federal de saúde, como, por exemplo, sei lá, a Fiocruz. Né. Veja o nível inclusive, de autoritarismo aí, à medida que concentrando poderes no executivo e, em alguma medida, esvaziando, seria um contrapeso ali da figura do legislativo. Afinal, hoje, qualquer medida dessa natureza tem que passar pelo crivo do Congresso. Né? E isso também interfere nos cargos, certo? Então, aquela história que está se vendendo, não, isso não vai nos atingir, porque eu já estou estabilizado, né? Estão vendendo muito essa ideia para dividir os servidores públicos. Isso é mentira. Por quê? Dentre outros aspectos, o impacto ao servidor que já está no quadro vai vir na forma do presidente ter a prerrogativa de extinguir um cargo. Né? Então, por exemplo, eu hoje sou professor do IFAL,
Instituto Federal, e a minha carreira é BTT, ensino básico, tecnológico. Essa carreira pode deixar de existir, né? Numa canetada presidencial. Ora, se a minha carreira deixa de existir, eu vou ser substituído por uma outra carreira que vai ser criada futuramente, né? Então, a minha perspectiva de ascensão na carreira, né, com toda carreira tem seus planos de cargo e salário, tudo isso aí por água abaixo, né? E quando a gente sabe que um dos setores que o Bolsonaro é mais inimigo, não só por razões fiscais, né, para fazer austeridade fiscal, mas também por uma questão ideológica, é o setor da educação, né? O setor da educação, ano passado, foi o primeiro setor aí nas ruas, massivamente contra o governo, estudantes, técnicos, professores, sociedade que se solidarizou. Por quê? Porque esse governo, como é um governo neofascista, ele é inimigo da educação. Por quê? Porque ele quer tutelar a educação, né? E a gente sabe que a educação tem uma massa crítica significativa, e esse governo quer fazer igual abaixo, tutelá-lo. Então, vai ter total interesse de desmantelar órgãos da educação federal, mas isso vai se refletir para níveis estaduais, certo? Então, é um perigo muito grande. Tem outro aspecto também para companheiros que estão nas empresas de economia mista e na sociedade de economia mista nas empresas públicas, Bom Brasil, Correios, Petrobras, essa PEC deixa bem claro, não constitucionalmente, se ela for aprovada, fazer nenhum acordo entre capital e trabalho nesses setores que garanta estabilidade aos servidores, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, um funcionário da Petrobras passou por um concurso, garantido a ele um estatuto de estabilidade. Não é a mesma do servidor público, mas para fins de judiciário tem uma certa semelhança. Essa proposta solapa isso, deixa bem claro lá que a nenhum empregado público, sociedade de economia mista em empresas públicas, vai ser garantido qualquer status de estabilidade, né? E deixa bem claro também lá que é impedido ao Estado brasileiro fazer qualquer medida que reserve mercado para empresas nacionais, públicas ou privadas, né? Então, o que é que acontece? Ele está querendo fazer mais um choque de concentração e centralização do capital na economia brasileira em benefício de capitais estrangeiros, né? Afinal, a gente sabe que tem alguns setores da economia brasileira que tem algumas reservas de mercado, como, por exemplo, em empresas de construção pesada, né? Até os anos recentes só tem empresas brasileiras, né? Pelo menos da burguesia interna, né? Esse governo quer que isso seja aberto para grandes empresas, empreiteiras transnacionais, e isso vai ser constitucionalizado, certo? Então, só para concluir, a gente pode ter clareza que essa reforma, junto com emenda constitucional 95, reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência do ano passado, né, ela conforma uma verdadeira contra-reforma do conjunto do Estado brasileiro, a fim de operar mais digamos, um choque, né, dessa refuncionalização do Estado, para readequar o Estado às necessidades de acumulação do capital no capitalismo dependente brasileiro na quadra histórica atual, né, que é uma acumulação assentada fundamentalmente no capital especulativo, né, no capital financeiro, no agronegócio, cada vez mais no setor de varejo, porque a indústria nacional praticamente foi desmantelada, no máximo maquilas, né, maquiladoras, então precisa de uma mão de obra cada vez mais barata, né, por isso esse avanço do que a Sofia falou de mercantilização, né, que é tratar a força de trabalho como qualquer outra mercadoria, né? Então por isso hoje em dia já pode pagar sua hora, trabalho intermitente, né? O setor público também tem que ser uma mercadoria, então demite a bel prazer. Então é uma verdadeira refuncionalização do Estado, tendo em vista conformá-lo de forma plena, que eu acho que esse processo já vem desde os anos 90, né? Mas nós trabalhadores lutamos muito e conseguimos conter alguns exageros, digamos assim, botar alguns limites, mas agora, em razão da derrota histórica que a gente vivenciou nesse período do governo do PT, a gente pode discutir depois, eles estão com uma nova avalanche, né, sobre os trabalhadores, e o objetivo é esse, refuncionalizar plenamente o Estado para readequá-lo aos interesses do bloco no poder, que hoje é hegemonizado pelo capital financeiro. Então seria isso, companheiros, vamos para os debates. Obrigado. Muito obrigado a Sofia, muito obrigado, Gabriel, pelas exposições. Tivemos algumas perguntas aqui nos chats, né?
eu vou colocar agora para vocês, e eu penso que a gente poderia fazer blocos de 3 perguntas, né, com tempo de 5 minutos de fala, certo? Vamos aqui a pergunta da camarada Márcia Lemos, né? Como fazer esse debate com a população de forma a construir a resistência e impedir a efetivação da reforma administrativa? Já a Ana Karen, ela pergunta, existe uma parte de serviços públicos que são realizados e acessados principalmente por mulheres. O setor saúde, há mais de 70% dos trabalhadores são mulheres. Como nos aproximar desses setores? E uma terceira pergunta também de Ana Karen, como as manifestações conservadoras de manutenção da família e perseguição do aborto legal se liga à perseguição dos serviços públicos? É isso, camaradas. Acho que a gente pode começar com a camarada Sofia. Tudo bem? Então, eu sempre acredito que a melhor forma da gente chegar à população em geral é mostrar para a população as contradições que estão em jogo e como ela, especificamente, a população, vai ser atingida. Porque muitas vezes ela compreende que isso só vai atingir o trabalhador de serviço público. Eu não sou trabalhador de serviço público, então não é comigo. E aí eu quero fazer a ligação com relação a essa questão, as duas questões que a Ana Karen colocou, porque a reforma administrativa, no meu entender, ela vai atingir brutalmente as mulheres. Por vários motivos. Vou colocar aqui sob duas perspectivas. A primeira delas, como a Ana Karen disse, né, a proporção de mulheres no setor público é maior do que homem. Os dados que eu tenho aqui mostram que em todo o setor público, 55% é composto por mulheres. Ou seja, essa atinge, então, mais as mulheres do que os homens. No entanto, na carreira pública, as mulheres elas têm muito mais dificuldade, como em toda a sociedade, de ascender nessa carreira. Tanto que, no topo da carreira, no setor, no Poder Executivo, 46% são compostos, nos principais cargos, né, são compostos por mulheres, mas no Judiciário, apenas 9%, e no Legislativo, 2%. Ou seja, as mulheres, elas têm, sim, sofrido discriminação no interior do serviço público. Além disso, os dados mostram que as mulheres no serviço público, elas são mais escolarizadas do que os homens no serviço público. 48% das servidoras têm superior completo. Vejam só, enquanto os homens, só 43%. Agora, quando se fala na média salarial, a questão já se inverte. Em média, os homens recebem no setor público 5,5 salários mínimos, enquanto as mulheres 3,9 salários mínimos. Bom, as razões, né, para que haja uma maior perseguição, digamos assim, das mulheres no serviço público, todas nós mulheres sabemos, são de ordem que vão da discriminação das mulheres em toda a sociedade, particularmente no mercado de trabalho. Mas eu gostaria de levantar uma outra questão que vai se ligar à questão que Márcia colocou, que é como chegar à população. Veja só, como o serviço público, né, a reforma administrativa, ela vai atingir brutalmente os setores que estão mais próximos da população, como os dados do Gabriel demonstrou, principalmente a saúde e a educação. Como é que isso vai atingir as mulheres de uma maneira geral? Nós sabemos que na nossa sociedade patriarcal ainda recai majoritariamente sobre a mulher o cuidado com as crianças e com a saúde da família como um todo. O que vai acontecer? Com o desmonte destes dois setores por parte do setor público, imaginem a carga que vai recair sobre a mulher na preocupação com a educação das crianças e com a saúde da família como um todo. Vai aprofundar ainda mais a quantidade de trabalho não pago, do trabalho reprodutivo, como disse a Ana Karen, né, que recai sobre a mulher, ao se retirar do espaço público o fornecimento destes serviços.
Então, eu acredito que é muito importante para nós chegarmos à população, e o coletivo feminista classista Ana Montenegro pode fazer um trabalho nesse sentido, vinculando as duas lutas. A luta em defesa do serviço público é uma luta das mulheres, porque ela visa o serviço público retira das mulheres a responsabilidade exclusiva, praticamente, da reprodução. Nesse sentido, eu só gostaria de indicar para quem estiver nos assistindo, na semana passada nós fizemos uma live na Unidade Classista de Santos, pode acessar pelo YouTube, que foi uma live sobre a mulher na política. E nós tratamos um pouco sobre essa questão, né? Não só da mulher participar da política eleitoral, mas a mulher da participação política de uma maneira mais geral, entendendo o Estado como a forma política. Então, acho que seria também uma indicação que eu faço aqui. E vou passar a palavra aqui para o Gabriel responder essas questões também. Gabriel? Abril. Então, assim, tentando contribuir com a resposta às perguntas aí dos camaradas, eu fiquei pensando o seguinte, né? Há 4 anos atrás, ou melhor, há 6 anos atrás, a Dilma foi eleita, né? Eu acho que uma das principais plataformas dela era a questão das creches, né? Então, ela falava que ia criar não sei quantos milhões de creches, enfim, porque é um setor que ainda hoje é praticamente só a classe média tem assim, né? E isso é fundamental para a emancipação da mulher, né? Para ela poder trabalhar, estudar. E, por óbvio, a própria Dilma solapou esse projeto dela à medida que, em 2015, fez uma política tipicamente neoliberal, né? Enfim, cortando gastos. E de lá para cá, o que é que a gente tem visto? Só políticas de caráter de ajuste fiscal, né? Políticas recessivas, de modo que, e com essas que estão vindo agora, só se somam, né? No caldo disso tudo a restrição do acesso de serviços públicos que são fundamentais para que a mãe, né, a família, mas principalmente a mulher, ela possa desempenhar outros papéis na vida, né, e não sacrifique o estudar, o trabalhar em virtude do fato de ser mãe, né? E com essa proposta de contra-reforma administrativa, certamente você amplia a mercantilização do trabalho, né? E essa ampliação da mercantilização vem dentro do serviço público, vem no momento em que você tem uma gama muito grande de desempregados, né? Na população economicamente ativa. O Brasil chegou recentemente a ter mais subempregados, ou seja, sem carteira assinada, do que pessoas com carteira assinada. Quem está assinado também está perdendo direitos, né? Então você tem um processo de precarização generalizada do trabalho, e os dados mostram isso fartamente, né? Quanto maior a precarização do trabalho, isso vai ser mais agudo naqueles setores da sociedade que, além de serem vítimas da exploração e da dominação de classe, ela é também discriminação por causa do patriarcalismo, por causa do racismo, né? Então o calo vai sempre apertar mais entre as mulheres, entre os negros, né? Isso é quase que uma regra geral, né? Tá todo mundo se prejudicando, né? Mas sempre esses segmentos são mais prejudicados ainda, e aí a gente tem que ter capacidade, aqui, por exemplo, no sindicato, a gente tem feito algumas iniciativas com outros sindicatos no intuito da gente e a sociedade, ou seja, tentar dialogar com a população. Não dá para a gente só dialogar conosco, né? É fundamental, porque tem muitos colegas dos servidores que estão achando que não vai ser atingido, enfim, tem toda uma problemática que a gente tem que trabalhar internamente, mas sem perder a capacidade de tentar o diálogo com a sociedade, porque também não é um diálogo fácil, né? Está todo mundo sendo prejudicado, né? Aí é muito aderente essa ideia de que o servidor público está incólume, não está sendo prejudicado, né? Então a gente tem que ter uma sensibilidade para entender, partir da premissa de que o senso comum, em alguma medida,
é de direita, né? O senso comum está muito... São anos, décadas martelando que é ineficiente, que não presta, que é isso, que é aquilo. Partindo dessa premissa, a gente tem capacidade de dialogar. E é mostrar isso, né? O serviço público tem muito a melhorar, mas, assim, essa reforma não vai vir para benefício do usuário, né? Assim, do trabalhador que vai lá no posto de saúde, né? Do trabalhador que vai lá, que usa a escola pública, né? Que usa a universidade, né? Não é um trabalho fácil, isso aí a gente tem que ter clareza, mas que é necessário a gente tentar, né? Então, os sindicatos aí estão tendo algumas iniciativas, a gente está colocando, por exemplo, outdoors aqui na cidade, e aí outdoor falando com a sociedade como um todo, então é sempre focando nisso, né? Ó, você usa o serviço público, essa reforma não vem melhorar o serviço público, vem para deteriorar mais, né? Fazer esse diálogo, porque é necessário, né? Se nós não contagiarmos pelo menos uma parcela da população, vai ficar difícil a gente só com as nossas próprias forças. E que até internamente, repito, também tem muita gente que está, né, acreditando no canto da sereia de que isso aí vem só para os próximos, né? Esse canto aí da sereia que o governo tem propagado. Então é isso, acho que é ter paciência, mas se aventurar e discutir com a população, né, com o usuário do serviço público. Seria isso, companheiros. Obrigado, Gabriel. Temos outras duas perguntas aqui no chat, eu vou fazer para vocês. O camarada Rômulo, ele pergunta, como vocês analisam as formas de colonização interna do Estado pelo capital, por exemplo, a partir de terceirizações ou associações do Estado, como ONGs e outros aparelhos privados? E aí ele pergunta também como defender os serviços públicos e, ao mesmo tempo, não cair na ilusão de melhorar o capitalismo ou cair na ilusão de que a melhor estratégia é ocupar o Estado e hegemonizá-lo. E aí eu quero complementar essa pergunta de Rômulo com a pergunta que, assim, na última semana a gente viu essa relação de fraude que aconteceu entre o governo do Pará com algumas organizações sociais, né? E isso a gente vê, esse processo de surrupiação das organizações sociais dentro da saúde é muito forte, né? E aí eu queria saber de vocês se vocês pensam que, diante dessa PEC, né, diante desse processo de reforma administrativa, se isso pode vir assim amplificar e acontecer em outras situações, ou mesmo aumentar o número de relações privatizantes dentro dos serviços públicos e principalmente da saúde, né? É isso, camaradas. Sofia, você pode iniciar. Pois bem, camaradas, eu vou deixar essa questão das ONGs para o Gabriel responder, porque ele já até falou nisso na parte inicial do debate. Com relação a essa questão da defesa do serviço público, eu não vejo sob essa perspectiva de que defender o serviço público está na perspectiva de melhorar o capitalismo. Eu vejo o seguinte, não há possibilidade de nós superarmos o capitalismo se nós regredirmos às formas de ocupação do espaço da política para formas pré-capitalistas, né? Como a forma patrimonialista, clientelista ou da forma do Estado absolutista. Então, a defesa do serviço público, ela é um avanço e ela é necessária, inclusive, para a superação do capitalismo. Porque quanto mais nós tivermos a reprodução social da vida por fora da reprodução capitalista, né, que é a forma mercadoria, melhor nós teremos espaço, mais espaços nós teremos para ampliar a nossa luta. Mas eu gostaria de retomar um pouco a questão levantada por Ana Karen sobre o elemento, né, do projeto conservador que está por trás deste governo e que contamina de forma bastante forte, né, grande parte da classe trabalhadora que hoje não vê, né, no Estado, no serviço público, os seus próprios interesses. Isso é muito grave, né?
Inclusive, a ideia, né, de retorno à família, né, da responsabilidade da mulher e do suposto papel que a mulher tem que voltar a ocupar, é absolutamente reacionário. E nós precisamos combater isso fortemente, inclusive junto à classe trabalhadora, inclusive às comunidades que são neopentecostais, porque mesmo nessas comunidades, por mais que ideologicamente as próprias mulheres estejam subsumidas à ideia, né, abstrata, né, de que o papel da mulher na família é obedecer o marido, é cuidar das crianças, etc., no cotidiano da sua vida, elas sabem e elas percebem que elas precisam dos serviços públicos para reproduzir a própria família, seja ela o modelo de família que ela queira, né? Então, nós precisamos construir uma plataforma de luta junto ao conjunto, né, para chegar junto da população, de forma que nós possamos mostrar para essa população que este projeto conservador reacionário de retroceder ao modelo de família abstrato, porque esse modelo nunca existiu, né? Esse modelo de família em que o papel da mulher é subordinado ao homem, etc., no pré-capitalismo, todos os estudos mostram, os estudos empíricos mostram que, por exemplo, o trabalho da mulher era equiparado ao trabalho do homem, não havia essa distinção hierárquica que existe no capitalismo, né? Então, esse modelo, né, abstrato, né, de família que foi construído por esse projeto conservador reacionário, ele tem tudo a ver com a defesa dos serviços públicos, né? E também gostaria de dizer aqui que no próprio serviço público tem uma resistência muito grande de perceber esse debate. Eu estive também no Congresso dos Servidores da Justiça de Pernambuco, e uma servidora ficou o tempo todo da análise de conjuntura que nós fazíamos, questionando que todas essas posições de defesa que nós fazemos do serviço público, de defesa que nós fazemos da isonomia, da qualidade do setor público, era uma posição ideológica de esquerda e que ela não concordava com isso. Vejam, é uma servidora pública. Aí, quando eu coloquei para ela, eu falei assim, olha, você tem que entender o que é ideologia. A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Você está trabalhando contra seus próprios interesses. Então, de vez em quando, a gente também precisa dar uma chacoalhada, né, na cabeça da população que está contaminada. Né? Não digo que a população seja conservadora, seja de direita, nem reacionária. Ela está, neste momento, nesta onda reacionária. Nós precisamos chacoalhar a cabeça desta população, mostrando da maneira mais evidente possível como, de fato, todas essas medidas que são tomadas não são para instaurar um modelo ideal ótimo de família, ou de Estado, ou de sociedade, mas sim para aprofundar ainda mais a miséria que essa população está submetida e deixá-la à própria sorte. Eu acho que não dá para ser paternalista nesse momento, e, ao mesmo tempo, temos que mostrar estas contradições que estão no bojo de todas essas contrarreformas que nós estamos vivendo no momento atual. E não vejo, só para reforçar, que defender o serviço público é defender o Estado burguês. Não, eu vejo como um espaço de avanço no sentido de retirar da esfera do capital as suas possibilidades de reprodução ampliada e expandir a esfera da existência humana para fora da forma mercadoria. Obrigado, Sofia. Gabriel, você pode... Certo. Então, sobre essa questão que o companheiro chama aqui de colonização, eu já tinha dito anteriormente que os direitos sociais que foram constitucionalizados, né, através da luta de classes dos anos 80, que cria-se essa máxima, né, entre os liberais, a burguesia como um todo, né, de que a Constituição não cabe no orçamento.
né? Ou seja, o que é que eles queriam dizer com isso? Querem, né? É que a Seguridade Social, que foi um avanço, assim, Seguridade Social só em países de capitalismo imperialista, né? Aí chegou aqui tardiamente o capitalismo dependente, mas o que é que eles diziam? Isso aí não tem condições de se materializar, né? E foi de lá para cá o que eles têm feito, né? Nós, trabalhadores, lutamos pela efetivação dos direitos sociais na sua plenitude, e o capital busca ao máximo cercear a materialização desses direitos. Então, de lá para cá, surgiram muitas formas também, cada vez mais sofisticadas, né, mais refinadas de privatização. Né? Então, o que era claramente mercantilizável, fácil privatizado, por isso simples, né? Rodovias, aeroportos, empresas públicas anteriores, mas os serviços públicos, estrito senso ali, né, saúde, previdência, educação, aquilo ali que não dava para ser diretamente privatizado naquele momento, passou-se a buscar um processo de privatização por dentro, né, que é uma forma assim de você capturar os recursos públicos para a iniciativa privada de alguma forma. Então, alguns setores foram claramente privatizados, como é hoje já setores assim de limpeza, vigilância, mas a prestação do serviço finalístico também já foi privatizada à medida que você cria essas organizações sociais, essas fundações públicas de direito privado, né, que passam a gerir o dinheiro público a bel prazer, né? Inclusive burlando a própria legislação do Estado, né? Não tem licitação, eles não têm teto de salários, contrata e demite a bel prazer, né? Acaba surgindo aquilo, né, que a gente mencionou aqui, esse processo de oligarquização do Estado a partir de oligarquias regionais, né, interesses econômicos imediatos, né, de uma burguesia local. Então isso já vem há bastante tempo, né? Você tem também a privatização na saúde, e isso se deu muito mais célere do que na educação. Né? Na educação, como a gente viu no gráfico ali, no setor federal ainda é muito regime jurídico único. Né? Nos estados, as OS na educação cresceram um pouco, mas também você tem muitas figuras, e aqui em Alagoas chamam muito de monitor, que é uma contratação ultra precária, ali diretamente, né? O Estado que paga, mas é um contrato ultra precário, acho que 70% hoje dos servidores estaduais de educação já são monitores, mas eles querem criar algo além, algo que seja ou claramente terceirizado, ou a força de trabalho seja contratada por intermédio de uma organização social, e isso aí gera dinheiro público que vai ser usado para fins privados, seja de ordem política, oligárquico, ou por interesse de acumulação. Né? Então, eu acho que isso já está presente na máquina pública e só vai ser radicalizado caso essa proposta seja aprovada. Naquele preceito lá da subsidiariedade. O Estado só vai entrar se for o último caso. E mesmo quando ele entrar, vai ser através de outras entidades que não ele mesmo, né? Que não o próprio Estado, com seus servidores, né? Afinal, o meu salário, ninguém lucra, né? Em cima dele, né? Servidor público. Mas eles querem criar um filão aí para uma acumulação privada. Afinal, a burguesia brasileira, ela, desde os anos 90, vamos fazer um corte aqui para encurtar a conversa, ela abdicou, assim, definitivamente mais uma vez, meio contraditório, mas enfim, definitivamente mais uma vez de qualquer espaço de mercado industrial, né, autônomo, né? Ela preferiu uma associação subalterna de natureza financeirizada, ou hoje em dia como varejista, né? Então veja, na lista dos homens mais ricos no Brasil hoje, a gente tem uma série de varejistas, né? O velho da Van, aquela mulher da Magazine Luiza, né? Que em demagogia, né? Por exemplo, contrata trainees, eram 10 vagas, aí contratou só negros. Veja que hipocrisia, né? Usa essa questão tão importante que é o combate ao racismo para fazer oportunismo midiático, né? Porque ela mesmo defensora com os dentes da reforma trabalhista, né? Afinal, usa muito força de trabalho e ela quer uma força de trabalho cada vez mais barata, né? Então, essa burguesia brasileira, assim, se é que ela teve algum dia, hoje em dia é que ela não tem nenhum pudor e ela quer lucrar com alguma coisa ali que sobre do dinheiro público, né? Se não com papéis do Estado, através desse dinheiro público que vai para a oferta de algum serviço para uma população ultra
pauperizada que não vai conseguir nunca comprar um serviço de saúde ou de educação, o Estado vai ter que ofertar, mas o Estado vai ofertar por intermédio de uma empresa ou de uma OS. Então, a perspectiva dessa burguesia é isso, é uma burguesia de serviços, de captura do dinheiro do Estado, né? Então, a tendência é isso avançar, né? E quanto à outra pergunta, eu também acho, como a Sofia, eu não acho, eu acho que é um pouco aquela ideia do, se a gente achar que direitos sociais melhorar o Estado burguês, isso que seria contra os trabalhadores, em alguma medida a gente acaba caindo numa leitura que o liberalismo faz dele mesmo, né? A gente tem visto muito aí o Jones, né, fazendo um debate numa contra-história do liberalismo. Né? Se a gente acha que direitos sociais é melhorar o papel do Estado, é como se a gente estivesse tendo uma visão liberal. Os liberais dizem que tudo que é bom é produto do liberalismo, mas não é verdade. Né? Eu acho que se a gente hoje tem, com todos os problemas, saúde e educação pública, né, desmercantilizada, não foi porque os liberais propuseram, né? Foi a luta de classe. Foi os trabalhadores, através da sua organização, ir impor, conceder, né, na base da imposição. Né? Então, a gente tem que partir dessa premissa, que é tudo produto da luta de classes, e mais mercantilização também cria um ambiente péssimo para a organização dos trabalhadores. Né? Percebam, hoje a gente já tem terceirização, né? Quem é do setor da saúde está numa situação muito pior, como já foi dito aí. Veja, no mesmo ambiente de trabalho, pessoal, companheiros do dia a dia têm relações de trabalho completamente diferentes. Um é do quadro, como se diz, outro é terceirizado, o outro é não estável. Perceba, vai ter uma miríade de contratações, sindicatos diferentes. Né? Então, veja, isso vai dificultar deveras a organização dos trabalhadores. Por mais que a gente sabe, não, temos que dialogar com o terceirizado, mas na prática isso é difícil. Não é só um trabalho de vontade. Ter vontade é fundamental, mas não é basta querer. Então, isso vai dificultar muito o trabalho do movimento sindical. Não à toa, não é de hoje que é uma tática da burguesia, dos capitais, criar essa pluralidade de vínculos contratuais, não só para explorar mais. Então, tem um interesse econômico, mas tem também um interesse político, que é o quê? Fragmentar os trabalhadores. Né? Então, não à toa, hoje os sindicatos dos servidores públicos ainda têm uma capacidade de mobilização, um índice de sindicalização alto, por quê? Porque ainda tem a figura da estabilidade. Né? Eles querem detonar isso aí. Né? Então, à medida que for contratado esses servidores, se essa PEC passar, certamente o meu sindicato nacional, Sinasef, vai ser prejudicado, o Andes vai ser prejudicado, e todos os sindicatos, porque a dificuldade de você mobilizar essa pluralidade de relações muito grande. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver esses direitos sociais não como algo que seja produto do Estado, mas sim como um direito dos trabalhadores que foram ganhados através da luta. Obrigado, camarada. Estamos chegando ao final da nossa live, de modo que eu queria pedir para vocês que vocês fizessem as considerações finais, certo? Fique à vontade, Sofia. Bom, eu quero agradecer o convite da Unidade Classista para participar dessa live, dizer que todas as lutas, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras estiverem empreendendo neste momento para garantir os mínimos direitos que ainda nos restam, né, avançar no sentido de envolver grande parte da classe trabalhadora na luta contra esse Estado fascista, contra esse projeto conservador reacionário, nós estaremos sempre juntos e com muita disposição para avançar, porque nós não poderemos entregar os pontos nesse momento que o fascismo avança sobre todas as esferas da existência, não só para a reprodução do capital financeiro, das questões econômicas que colocamos, mas fundamentalmente para a forma de organização social da nossa vida, que envolve a relação homem, mulher, LGBT, a relação de raça, a relação com a natureza, e todas essas questões estão colocadas em xeque por conta do avanço do fascismo, não só no Brasil, mas no mundo todo. É um momento muito delicado, mas eu tenho sempre bastante esperança e força na vontade de lutar, né, para que a gente possa superar esse momento e avançar ainda mais na construção de uma luta revolucionária. Boa noite a todas e todos. Então,
camaradas, agradecer mais uma vez ao convite dos camaradas aí da Unidade Classista da Bahia. Satisfação poder contribuir aqui. Tá também com a camarada Sofia, é sempre um aprendizado, uma satisfação. E eu acho que o espírito é esse. A gente tem que ver todo esse conjunto aí de ataques e redobrar a nossa energia a fim de organizar os trabalhadores, apesar das dificuldades, justamente nesses momentos em que a gente pode ter algum salto, né, na consciência de classe, né, até a nossa história recente na América Latina demonstra, né, que essa política ultraliberal, a burguesia sabe disso, né, essa política ultraliberal, ela produz um efeito colateral que é o protagonismo popular, né? Os governos assim progressistas da América Latina, independente da avaliação que a gente faça, é um produto disso, do neoliberalismo dos anos 80 e 90. Então, assim, em algum momento, eu acho que vai haver um despertar massivo dos trabalhadores. Agora, cabe desde já a gente estar inserido nos nossos locais de trabalho, estudo, né, se colocando como uma alternativa, um contraponto, né? Afinal, quando houver esse ascenso a partir desse esgotamento desse modelo ultraliberal, neofascista, se nós não estivermos na luta efetiva, a gente não vai ser reconhecido pelos trabalhadores, né? Só vai ser reconhecido pelos trabalhadores aqueles que, de fato, estão lá entre eles fazendo o trabalho de turno, né? Nossa tarefa é essa, ter clareza de que o cenário é difícil, mas é possível, sim, nós virarmos esse jogo, derrotar o neofascismo, esse ultraliberalismo e apontar numa perspectiva do poder popular, do socialismo. Então é isso e saudações aí aos camaradas da Bahia. Foi um prazer contribuir aqui. Abraço a todos. Então, camaradas, agradecer novamente a participação da Sofia, do Gabriel, e dizer que a unidade classista se coloca contra o desmonte dos serviços públicos, né? E ao lado dos servidores públicos, que apesar dessa precarização, dos salários baixos e dessas agressões do governo federal, né, bem como de outros governos, eles seguem nos mais diversos espaços da sociedade, se dedicando a garantir serviços públicos e gratuitos para o povo brasileiro. Curtam a nossa live, divulguem, compartilhem. Uma boa noite a todos aí.